O efeito de Antioquia precisa se repetir. O que aconteceu na Antioquia precisa se repetir. Refiro aos acontecimentos que aconteceu lá na Antioquia, a igreja de Antioquia, crentes de Antioquia. Aquilo que aconteceu lá precisa se repetir. Temos que mandar voltar aquilo que aconteceu para a igreja moderna neste caso. Bom, eu vou abrir coisa, vou ler o livro de Atos, vou trabalhar, vou ensinar, ou seja, vou falar aquilo que aconteceu lá usando o texto de Atos capítulo 11, versículo 19 a 26. Uma das expressões mais bonitas que encontramos nas Escrituras, lemos em Atos capítulo 11, quando os discípulos foram de tal ponto identificados com Cristo, que receberam o nome de Jesus Cristo, ou seja, receberam o nome de cristãos pela primeira vez. Este fato ocorreu pelo menos 50 anos após a ressurreição de Jesus. Ser chamado de cristão foi um marco de reconhecimento da autoridade e do nome de Cristo. Naquele dia, começa a surgir a força do cristianismo, com todo o poder, mesmo em meio às perseguições. O que este fato teve de tão significativo para Paulo e Barnabé? E como pode nos ensinar, e o ensina para as suas vidas hoje? A obra que eles foram fazer lá na Antioquia, o ministério que eles foram fazer, o atendimento do chamado que eles foram fazer lá. Como pode nos ensinar nas nossas vidas hoje? Primeiro, não apenas ensinava sobre Jesus Cristo. Não é porque eles ensinavam sobre Cristo Jesus, mas sim eles fizeram o quê? Mas viviam como Cristo. Paulo e Barnabé se destacaram pelo seu modo de vida naquela igreja. Os dois não apenas ensinavam, ou seja, ensinaram com as palavras, mas com a própria vida. Por essa razão, foram os pilares da igreja primitiva. Passaram um ano naquela igreja vivendo uma vida intensa de trabalho e dedicação. Hoje, o que mais precisamos é resgatar a mesma autoridade de vida, de exemplo entre os cristãos, e sermos reconhecidos como legítimos seguidores de Jesus. Infelizmente, somos sim cristãos, somos sim reconhecidos como crentes, mas o quê? Mas de forma negativa. Por que não falar assim? Por causa dos escândalos no meio de cristão. Vemos muitas denúncias, ganâncias, oportunismo e poucas autoridades no seio da igreja. Segundo, não aceitaram a Cristo, mas dedicaram de imediato suas vidas a Cristo. O que tem faltado em nossos dias são pessoas que se destacam pela sua dedicação na obra de Cristo. É muito comum as pessoas apenas se converterem e não se envolver na obra, ou seja, na igreja. Não procura uma atividade para alicerçar a fé e crescerem na experiência do novo nascimento. É preciso seguir o exemplo de Paulo e Barnabé. Se destacaram porque desejaram e se desenvolveram na obra de Cristo. Tornaram-se grandes missionários, não somente porque eles estavam cheios do Espírito Santo, mas se dispuseram a fazer a vontade de Deus. Quanto de nós estamos perdendo tempo nos bancos das igrejas, apenas vendo o tempo passar e ouvindo que é preciso colocar a mão no arado? Para sermos reconhecidos como cristãos, temos não apenas crer, mas acima de tudo viver e demonstrar o amor e a ação. Pense nisso, meu irmão. E não seja como Paulo e Barnabé. Aqueles homens se dedicaram, ensinaram, eles foram o quê? Eles usaram suas vidas, se sacrificaram. Como a Bíblia diz, que nós, como sacrifício vivo, temos que nos oferecer a Deus. Portanto, esses dois homens que foram mandados
para o ministério, ou seja, para a missão lá na Antioquia, eles se ofereceram como sacrifício. Por isso, como resultado, o que aconteceu? Os primeiros, ou seja, a igreja de Antioquia foram de tal ponto de ser identificado como Cristo. Eles foram chamados de cristãos. Isso mostra que, na verdade, esses irmãos fizeram muito trabalho. Eles se dedicaram, ensinavam. Só para ver que eles foram ensinados, portanto, eles, com o ensinamento que eles tiveram, com o testemunho desses dois homens, Barnabé e Paulo, mostraram essa igreja. Os apóstolos, ou seja, os crentes de Antioquia foram chamados cristãos, seguidores de Jesus Cristo. Isto aonde? Nas comunidades, neste caso. Portanto, nós temos que sermos como eles. Seguir a vida desses homens é muito bom. Por isso que o efeito de Antioquia, aquilo que aconteceu lá na Antioquia, precisa voltar para acontecer hoje em dia.